temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor de seres vivos, da água dos rios e da onda do mar. Ou seja, gente, é dessa maneira, são milhões de anos. A gente não vai perceber que a montanha se desgastou ontem. Não tem como nós fazermos esse tipo de observação. Na 97, as rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário, como vocês estão vendo na figura abaixo. Nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem, formando a matéria orgânica, que ficará junto às partículas de rocha, enriquecendo o solo. O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos que vivem sobre a superfície. Depois que estes morrem, seus organismos se misturam no solo e passam a fazer parte dela, que nós chamamos de humus. Ou seja, quando o corpo de um animal ele fica no solo, ele vai se juntando aquilo ali, e isso forma o humus. O humus é um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será, ou seja, mais vida ele terá. 98. Os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidade adequada são bastante férteis. Ou seja, se tiver muitos sais minerais ou poucos, ele não é um solo fértil, ele tem que estar na medida certa. E o clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois água, vento ou calor em excesso pode diminuí-lo. Ou seja, um local que chove demais não vai ser um solo propício. Tem que ser tudo na medida certa. Água, sais minerais, humus. Permeabilidade do solo. Permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. A água, quando escoa através de um solo mais granular como a areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Então, quando você está na praia, que a água vai por cima da areia, você vê que a areia absorve aquela água. Ele é um solo permeável, porque a água passa com facilidade. Nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário. A água não ultrapassa com facilidade. Quando chove, na rua, nós observamos o quê? Que faz aquela pocinha de água. Não precisa nem chover muito não, mas em certos locais faz. Então, quer dizer, aquilo ali é um solo impermeável, porque a água ela não ultrapassa com facilidade. Agora, na 99, nós vamos para os tipos de solo. A maioria dos solos é composta de areia e argila, vindas da fragmentação das rochas e de restos de plantas e animais mortos. Os solos são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. Quer dizer, quanto mais quantidade disso, eles têm uma classificação. O solo arenoso, gente, é aquele que tem o que em maior quantidade? De areia. É aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média. Ele seca facilmente porque é muito poroso e permeável. Já o calcário possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Ele é permeável, ou seja, ele deixa passar a água com facilidade. O argiloso, ele possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. E além disso, os grãos estão bem ligados entre si e retêm a água e os sais minerais, ou seja, não passa com facilidade. E o humífero possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, né? Agora, vamos para as atividades, página 100. João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para o bom desenvolvimento da planta. Agora responda. A. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Essa é a resposta pessoal. 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 3. Faça a correspondência abaixo correta entre o tipo de erosão e suas características. 101. Complete as frases a seguir com o nome do tipo de solo. Gente, esse que a gente acabou de falar. Calcário, humífero, arenoso e argiloso. 5. Responda as questões abaixo. Quais são os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo?
E B, por que a erosão prejudica o solo? E 6, numere as cenas de acordo com a formação do solo. Vocês já sabem que a correção vai na plataforma, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Beijos!